Fala, turma! Sejam muito bem-vindos ao episódio 61 do Seu Foguete Sem Ré. Estou com essa apropriação de marca, né? Inclusive vocês que são empreendedores, por favor, senhoras e senhores, é importantíssimo que vocês registrem a sua marca no INPI, né? Lembrei disso agora, Ricardinho, porque trouxe essa apropriação, né, do nosso convidado de hoje, né? Os empreendedores precisam entender que isso é extremamente importante. Já que você falou do INPI, o que é que significa INPI para os Instituto os leigos? Nacional de... Propriedade Intelectual. Valeu, Ricardinho Sá. Tamo junto. Eu sou um intelectual. Mereceu, realmente. Isso aí. Eu sei, meu amigo, que é o Instituto ali para registrar a marca e você ficar Isso. tranquilo, o INPI não tá pagando nada pra gente, mas eu lembrei disso porque estou me apropriando da marca do nosso convidado de hoje, faz parte de toda a estrutura de branding dele, né? Um cara que, senhoras e senhores, ele trouxe um certo desconforto, um alto desconforto, porque eu me senti incapaz de entender tamanha profundidade do conhecimento que esse cara tem. Porque, meus amigos e minhas amigas, um cara que começou a cozinhar com 9 anos e depois de tanto tempo cozinhando e tal, ele se tornou especialista em cactos. E ele transforma cacto em alimento e ele começou a me explicar que transforma cacto num tipo de queijo, transforma em cacto em doce, transforma cacto... E aí ele vai contar essa história pra gente daqui a pouco, episódio 61. Eita, 61 não, né? 62. 61 foi com Maria, né? 62 Isso. do Seu Foguete Sem Ré. Vem com o Banese Card, passa o verdinho. Passa o verdinho, fácil de aprova. Passa o verdinho, habilidade livre de pagar. É só passar, aceita em todo lugar. Vai viajar internacional. Passe o verdinho pra realizar. Quem é o parceiro de verdade? Com o Banese Card ninguém passa aperto. Passe o verdinho e vem. Banese Card. Tamo junto! Bom, turma, estamos de volta ao episódio 62. Isso é para vocês perceberem, entenderem e ficar constatado, comprovado que aqui é sem roteiro, certo? Aqui é sem roteiro, né, Ricardinho Sá? Sem Como roteiro, é que você tá, querido? Livre. Livre pra voar. Endorfinado e cafeinizado, como sempre. Cafeinizado, endorfinado. É. Poxa, hoje eu treinei bem, viu, papai? Eu também. Estamos aqui no dia 14 de março de 2024, É uma verdade. quinta-feira, né? Perto do meio-dia aqui. Treinou hoje de 4 manhã, minutos da querido? 11 eu treinei. Também, hoje foi bom. Puxei Uma chuvinha, costas. né? Eu e meu amigo Lilibinha treinamos Sim. bem hoje. Sim. Você tá bem, querido? Tô bem. Como é que você tá? Eu estou 100%. 100%. E Maravilhoso. com fome. Como diria Francisco, maravigold. Maravigold. Eu tô muito preocupado com o estado do meu estômago durante o episódio, porque você já me deixou com fome falando que o cacto tem 1 milhão de aplicações, inclusive queijo, que eu adoro queijo. Fiquei preocupado agora. Isso é loucura, né, De ficar velho? com fome durante o Como episódio. se a gente não tivesse noção do tamanho de possibilidades que não só o cacto oferece, mas que o mundo oferece. E você falou, Tudo quando, do mundo, quando assim, a gente né? conheceu o nosso convidado de hoje lá no evento, que você palestrou, eu também Sim, estava lá sim. e conheci junto com você ele. Foi mesmo. Exato. E aí Eu falei, quando... Ricardinho, velho, escuta aqui a história Foi, desse bicho. bicho. Aí quando ele falou, o cacto tem várias formas de se preparar. Eu falei, não é nada. Como? É isso, assim. Eu falei, eita peste, bicho, não sabia disso não. Mas enfim. Bom, turma, obviamente que... eu lembrei de uma coisa, Ricardinho. Essa semana, Francisco e Guto foram modelinhos da Básico, Eu viu? vi. Né? Rapaz, a Básico voltou com a Básico Kids, né? Para Sim. os jovens garotos, né? Que querem ter essa elevação de confiança, né? Se bem Sim. que meus filhos, eu acho que já são confiantes demais, não estão precisando Tendo dessa o pai dose, que não. tem não precisa. Mas Se tem tiver que mais trabalhar confiança, isso, voa. né? Você tem que trabalhar isso ao longo dos tempos, né? Já Claro, dizia a claro. Dona Mari, né? Você A sabe, Básico né? ajuda. Todas as colocações da Dona Mari e minha mãe. Sim. Bom, e lembrando também, né, que se você quiser também incrementar uma dose de confiança na sua rotina, na sua vida, você pode ler esse QR Code que está na sua tela e adquirir a sua básica e receber em casa, inclusive, Ricardinho Sá, também trazendo um quê aí de confiança,
Confiança está conectada com proximidade. Proximidade está conectada com amizade. Amizade está conectada, sabe com o quê? 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 Com o Vanessa Card, né, Ricardinho? verdinho. Com o nosso verdinho. Esse é Ricardinho fera. Sá. Esse é demais. Por quê? Porque eu digo assim, com tanto entusiasmo do Banese Card. Primeiro, fácil demais. É fácil demais você ter o seu verdinho, você ter o seu Banese Card. É fácil demais ter limite, né, de crédito no seu verdinho. E agora está mais fácil ter o seu Banese Card, porque é só também ler o QR Code que está aqui em cima, na sua tela. Porque o Banese Card é patrocinador oficial do Foguete Sem Ré. Impulsiona, está com a gente impulsionando e fazendo com que o foguetão chegue cada vez mais longe, para cada vez mais pessoas, podendo inspirar empreendedores e empreendedoras, né? E ajudar, talvez, esse pouco de conteúdo que nós temos, né, Ricardinho Sá? Ao longo desses 62 episódios. A gente se esforça. Né? Podendo auxiliar, podendo influenciar no dia a dia e na rotina desses empreendedores e empreendedoras com diversos tipos de assuntos que temos ao longo dessa história, né, Ricardo? Mais uma vez, muito obrigado, Banese Card, por confiar em nós e estaremos sempre aqui para lembrar do quão incríveis vocês são. E principalmente, que responsabilidade social incrível do Banese Card, né? Bastante. Está apoiando o Foguete Sem Ré, porque falando sério, quer queira, quer não, meus amigos e minhas amigas, aqui o Foguetão a gente fala de um jeito leve, de um jeito tranquilo, um tanto quanto brincalhão, mas estamos falando de educação, Sim. né? Estamos falando de transformação, estamos falando sobre compartilhar conhecimento através das histórias de grandes empreendedores e grandes empreendedoras. E observem que eu tento sempre direcionar o papo para os erros, para os desafios, para os aprendizados, porque nós acreditamos que é isso que vai te ajudar a mudar um pouco da realidade do seu negócio, né? Mudar um pouco da sua rotina, do seu dia a dia. E é por isso que a gente, através da curadoria brilhante da nossa digníssima Gabi Lobo, nós buscamos sempre trazer grandes empreendedores e grandes empreendedoras. E o episódio de hoje, meus amigos e minhas amigas, é um tanto quanto desafiador para mim. Porque imagina só. Primeiro de tudo, para mim esse cara é um vendedor fino. Por quê? Estávamos no evento, não conhecia esse rapaz que está aqui. Não conhecia a sua história. E aí a gente estava no evento, estava eu e o Ricardinho trocando ideia, não sei o que, batendo papo, ele fez: oi, tudo bom? Eu sou Timóteo. É você que é do Foguete Sem Ré? Eu fiz: sou, pô. Bicho, eu queria te contar minha história. E aí a gente se conectou e aí a gente se conheceu. E quando ele me contou a história dele, esse queixo foi ao chão. Né? Este queixo que até há de comer, Ricardinho Sá, foi ao chão. Certo. Eu vi esse momento. Que a terra há de comer. Old, né? Old, essa é muito velha. Ai, vintage. É bem meu pai. Não porque meu pai Não. tem nada a ver Tá. com o negro. Mas porque meu pai que vinha com esses papos. Meu filho, fique com seu pai. Seu pai que essa terra há de comer. Ô, meu pai, pelo amor de Deus, né? Bom, mas voltando. Esse foi Mas horrível. eu entendi, acho que o importante Mas é você isso. tu me entendeu. Esse é o Foguete Sem Ré, senhoras e senhores. A gente tem que começar de novo, viu, Gabi? A gente tem que começar a fazer uns cortes das besteiras que a gente fala aqui. Turma, esse cara começou a cozinhar com 9 anos. Eu não sei se ele já estava, ele vai contar essa história, eu não sei se ele já tinha esse mindset empreendedor, né? Porque o cara começar a cozinhar com 9 anos, ok, é um tanto quanto normal, né? Vai fritando o ovinho ali, né? Vai fazendo um misto quente, quer queira, quer não, tá cozinhando, não julguem. Inclusive é só o que eu sei fazer. Mas aí, você tá com quantos anos, Timóteo? Não corta pra ele não, só pra ele me dar a fila aqui, 27. Timóteo Domingos começou a cozinhar com 9 anos, hoje com 27, o cara é especialista em cactos, é um entusiasta do sertão, chefe de cozinha,
Ele a gastronomia dele é especialista, como eu falei, em cactos. Ele transforma tudo em cacto. Segundo ele, tem 1 milhão de possibilidades que você consegue sobreviver, viver, feliz da vida, se alimentando de derivações, digamos assim. Vai me corrigindo aí depois, viu, Timóteo? Com cactos. E ele acredita demais. É isso aí, senhoras e senhores, eu quero que vocês coloquem em caixa alta. Ele acredita demais na capacidade que o sertão, que a caatinga, que o sertão tem de transformar a nossa sociedade. E o cara criou um restaurante só desses alimentos desenvolvidos, né, com cacto. Bicho, quando um cara diz que é apaixonado pelo sertão, né, cara, senhoras e senhores, eu queria dar uma salva de palmas, né? Timóteo Domingos, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao Foguete. O foguete é seu, querido. Obrigado, Cabra. É uma satisfação estar aqui. Como eu te falei no evento, já tinha assistido vários episódios do Foguete e sempre muito satisfatório, muito aprendizado em cada episódio. Tem uma galera que vem aqui já talvez com o dobro ou mais da minha idade, então com experiência vasta em empreendedorismo, isso é sempre assim relevante. Acompanhar essas histórias e ver, como você falou, os erros também, como que a gente pode aprender e superar os desafios. Seu Timóteo, obrigado pelas palavras, fico muito feliz. Você, quanto vendedor e apaixonado pelo sertão, como foi que isso tudo aconteceu? Como foi que isso tudo surgiu? Né? Como foi o começo disso tudo? Beleza, você começou a cozinhar com 9 anos, mas, né, como foi essa construção? Essa é a minha grande curiosidade. De onde é que veio isso tudo? Então, eu acredito que o ser humano, quaisquer que seja a região do mundo que ele mora, o objetivo de vida que ele quer alcançar, mas todo ser humano ele tem a necessidade de acreditar em algo. Ele tem a necessidade de criar uma crença, seja religiosa, seja um objetivo profissional, que no fim das contas se torna também uma crença para sair da realidade atual, para dar o próximo passo. Então, essa crença, esse acreditar, o sonhar, é o que move a gente. No meu caso, foi a necessidade. O que sempre se discutiu a respeito do sertão a nível de Brasil foi o estágio da fome. Sempre se discutiu, principalmente durante as grandes secas. Sempre fizeram essa relação de sertão Exatamente. é fome. Sertão é fome. E isso, de fato, durante muito tempo foi realidade. Uma realidade que foi criada a partir de uma desordem administrativa do nosso país. Perfeito. Então, o sertanejo, ele foi obrigado a viver em uma situação em que ele não tinha uma estrutura para armazenar água, ele não tinha a disponibilidade de conhecimento através da educação pública para aprender a armazenar aquela água no pequeno período de chuva e, consequentemente, com as grandes secas, a falta do acesso à tecnologia que a gente tem hoje, as pessoas não tinham a água que era o básico. Então, o grande problema do sertão nunca foi a fome. O grande problema do sertão sempre foi a falta de água, porque se não tem água, você não planta, você não cozinha, você não tem vida. E aí, fazendo essa alusão, eu volto à minha fala inicial. O ser humano, ele tem a necessidade de acreditar em algo. E no meu caso, eu nasci em uma comunidade no sertão de Alagoas, onde até os 10 anos de idade não tinha energia elétrica. Qual é a comunidade? O nome era Sítio Boa Vista, ficava no interior da cidade de Alagoas. Nós não tínhamos água... povoado, uma comunidade rural. Certo, ok. Não tinha energia elétrica, não tinha acesso à água potável e não tinha acesso a transporte automóvel para cidade. Então, o acesso à cidade era geralmente com carro de boi, com carroça de burro, e a água era aquela água salobra que também era do consumo dos animais, e os adultos, homens da comunidade, andavam geralmente o equivalente a 20 quilômetros na carroça para pegar aqueles tambor, os túneis de água, e a gente tomava banho, pasmem vocês, 2 vezes por semana, para não gastar a água de usar para fazer a comida, a água de beber. Então, o banho, ele era regrado, 2 banhos, dependendo da extremidade da seca, 1 banho por semana. É uma realidade que parece muito distante do hoje, mas isso faz 17 anos apenas. E com todo esse contexto,
Eu criei Desculpe te interromper, Timóteo. Você é um filho de quantos irmãos? 5, somos em 5. Certo. Você é o número Sou do qual? meio, sou o número 3. Você é o do meio, certo. Isso. Número 3, tá. E nesse contexto, vem a necessidade de acreditar em algo que possa nos elevar daquela realidade. Porque o grande problema ele está na mente, ele não está no corpo. Então o corpo ele poderia estar sujo com um banho por semana. Mas se a mente ela nos eleva ao estágio de que daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, eu estaria em uma realidade diferente, aquela realidade ela se torna mais leve no dia a dia. E eu sempre acreditei, desde moleque, que eu não iria viver naquela realidade. E eu comecei a observar no meu entorno o que poderia transformar aquele dia a dia. E eu via minha avó sempre cozinhando, ela sempre cozinhou muito bem. E aí, com o passar dos anos, eu ficava sempre no pé dela ali aprendendo, 7, 8 anos de idade, observando, ela pedia para ajudar. E os estágios eram esse período de seca extrema, como eu falei, e os períodos de inverno onde tinha fartura. Então, no período de inverno, ela produzia a goma de tapioca, produzia o polvilho, a massa pulpa, então tinha bolos, cocadas, uma diversidade gigantesca. E quando eu comecei a sair da escola rural para estudar na cidade, ali com os meus 9, 10 anos de idade, Qual eu comecei... cidade? Maravilha. Certo. Então, eu comecei a levar a cocada que a minha avó fazia para vender no intervalo das aulas na escola. E aí o lucro dessas cocadas eu usava para criar novas receitas, ficar na cozinha testando receita com novos ingredientes. Com o passar do tempo, eu passei a fazer as cocadas, que ela me ensinou, e para conseguir aumentar o lucro, eu comecei a pegar aqueles testes que eu fazia em casa com os cactos, que era de graça, era ali na mata nativa. Então eu percebi que o cacto, ele tinha uma textura, quando um pouco mais velho, levemente fibrosa, que poderia lembrar a textura do coco. Então eu comecei a usar na mesma proporção o cacto, que estava ali com acesso gratuito na roça, e o coco. Então eu aumentei em 50% ali o lucro da minha receita de cocada. Pode terminar o episódio, Ricardinho. Meu Deus. Hashtag Tami. Meu Tá Deus do cadronco, céu. bicho. Rapaz. Valeu, turma! Esse é o fim do episódio número 62 do Foguete Sem Ré. Você que tá assistindo, por favor, assim como eu, certo? Assim como eu, pegue seu caderninho e sua caneta, que hoje é dia de aula. E outra coisa, vocês já viram que esse aqui vai, com certeza a gente vai ter que dar o selo episodião. Eita, demais. E Minha Nossa tendo o selo Senhora. episodião, você, por favor, meu caro fogueteirozinho, por favor, se inscreva nesse canal. Pelo amor de Deus. Se inscreva aí, E aquela, se você aquele está blá 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 tudo aí. se você está na nossa plataforma de áudio, por favor, dê os 5 estrelas. A gente precisa muito disso. Ô, Gabi, dá um corte bacana aí, viu? Ele termina de falar, o cara já trouxe uma cacetada de insight. Valeu, turma, fim do episódio. Desculpa, Timóteo, mas esse é o Foguetão, você tá em casa, viu? A gente tá aqui pra bater o papo, como se a gente estivesse na mesa do seu restaurante, você tá me apresentando aqui 1 milhão de possibilidades de pratos com o cacto. Mas vamos lá. Você transformou o cacto em cocada? Em cocada, isso. E aí eu dei o nome de cocactus. Tami. Isso aí. E o sabor, assim? Então, o As cacto... pessoas percebiam? Você dizia isso não pras percebiam. pessoas? E eu não falava Não porque... percebiam? Tipo, teste cego. Não percebiam, porque assim, a textura era muito parecida. Quando caramelava ali com açúcar no fogo, não percebiam. E eu não falava, porque há 10 anos atrás, 15 anos atrás, falar de cacto, hoje ainda existe um tabu, mas era um tabu muito maior. Porque era associado exclusivamente à alimentação do gado. E aí é onde entra... cacto? Isso, associado à alimentação do gado. E aí é onde entra um gancho, que o pessoal de casa, provavelmente quem é do sertão, que é do Nordeste, vai saber. Nós temos 3 estágios do cacto no Brasil. E aí quando a gente fala de cacto, são mais de 1.300 variações diferentes. Então as mais tradicionais são a palma, o mandacaru, o xique-xique, o facheiro, que a gente tem no Nordeste em mais abundância. Primeiro deles, a palma ela não é nativa do Brasil, como todos pensam. A palma foi trazida do México por um empreendedor... na minha opinião, o maior empreendedor do Nordeste foi Delmiro Gouveia. A palma foi trazida por Delmiro Gouveia para o interior de Alagoas. E o intuito dele, ela tem uma praga que estava se instalando e se espalhando no México. E essa praga tem uma pigmentação roxa, meio avermelhada. Ele começou a utilizar essa pigmentação da praga para atingir os tecidos da fábrica da pedra
que era a fábrica têxtil que ele tinha em Delmiro Gouveia, leva hoje o nome dele na cidade. Então, o governo de Alagoas começou a perceber a adaptação do gado ao consumo da palma durante as secas. Começou a perceber que ela conseguia durar 2, 3 anos seguidos de seca. O gado, ao consumir, conseguia aumentar a produção do leite, e aí começou a incentivar o cultivo da palma para a alimentação do gado. Mas a princípio, quando ela chegou no Brasil, foi para usar a pigmentação da praga chamada cochonilha de carmim. Inclusive, hoje, as mulheres que usam muito esmalte e batom, enfim, como é que eu posso falar? Esses cosméticos mais coloridos, observe na descrição que muitos deles têm lá cochonilha de carmim. Muitas pessoas que são veganas não utilizam porque é extraído de um besouro, de um animal. E aí começou a criar essa indústria do cacto, além do cosmético, para a alimentação do gado. E durante muitas décadas era a alternativa que conseguia salvar as vacas e os caprinos na seca. E isso começou a se criar uma espécie de convênio na época, com outro nome, entre os estados do Nordeste, em que os governadores começaram a financiar e a aumentar a produção da palma para que não houvesse tanta morte de gado durante as secas. Esse é o lado do cacto para a alimentação do gado. E aí, durante muitas décadas depois, ficou conhecido o cacto ligado estritamente à alimentação animal. Voltando para a gastronomia. Nós tivemos grandes secas. Loucura. Meu Deus do céu, que assim, massa, velho. É um mundo surreal, assim, dos cactos. Meu Deus do céu, que presente. Mas, Timóteo, Fantástico mesmo. é porque eu gosto de ouvir as histórias do lado humano, assim. Bicho, eu tô tentando... você tá contando aí a história, eu tô tentando montar um cenário, né, meio roteirista de cinema, assim, na minha cabeça. Vamos lá. Na sua casa morava você... Eu, meus pais, meus irmãos e minha avó Certo. paterna. Quantas pessoas aí? Somos em 5, 7, 7, 8. 8 pessoas. Isso. Era uma casa de que tamanho, assim? A princípio eram 3 cômodos. 3 cômodos. Isso, depois ok. foi aumentando, mas a princípio eram 3 cômodos. Deixa eu... A cozinha era na área externa, conheço. feita de taipa, que era um fogão a lenha, né? Então era na área externa, não tinha eletrodomésticos ainda. Energia não tinha. Isso em 2004, E para 2007. conservar esses o que você precisava para Na verdade, cozinhar? tudo que precisava conservar era no sol. Por exemplo, a carne. Se fazia aquelas mantas de carne, pendurava no varal para secar. Ou então cozinhava carne de porco, por exemplo. Cozinhava, deixava na lata, em algum recipiente em que a gordura iria, depois de ferver, ela iria conseguir conservar durante várias semanas ali a carne. Então era sempre ou sol ou banha. Antigamente, Exato, até e nas assim, grandes e- navegações, o sal era responsável por Exatamente. preservar, né? Então a gordura, um conservante, o sol, daí vem a cultura de séculos da carne de sol, né? E a carne de sol era basicamente isso. Não se tinha nenhum tipo de eletrodoméstico para conservar, se fazia as mantas, colocava no sol, que existe uma grande diferença entre carne seca e carne de sol. A carne do sol, ela é úmida, ela é preparada com a salmoura e ela é servida preparada úmida. A carne seca é que é de fato a original do sertão, em que ela era salgada no mesmo processo, mas era pendurada nos varais e ela secava de fato e depois ia ao fogo. Na maioria das vezes ela ia no pilão, então transformava aquela carne já seca em uma espécie de paçoca para consumir. É basicamente isso. Ricardinho, eu preciso de só ajuda esse episódio, viu? Eu não tenho capacidade pra tocar o episódio sozinho, não, velho. Ô, Eu- Timóteo, eu fiquei curioso, massa, eu fiquei velho. curioso na parte que você estava falando sobre as possibilidades do cacto. Veja, não tem nenhum... Não me interprete mal, mas pelo fato de você estar num local relativamente de difícil acesso, sem... Desculpa a pergunta, tinha acesso à internet? Não tem energia elétrica, então Pronto, já respondeu. Aí a minha dúvida é o seguinte, cara, como foi que você buscou tanto conhecimento que você tem relacionado a tantas formas de preparo do cacto? Eu acredito que você teve que buscar um pouco além do que Exato. você tinha lá, né? Então, são vários processos, na verdade. O processo inicial é esse da falta de energia elétrica.
não tinha energia, não se tinha acesso a nada. Então, tudo que eu testava era a partir do que eu via minha avó cozinhando e do que eu imaginava. Imagine aí, feche os olhos e se imagine no meio do sertão, numa seca, tudo ao seu redor cinzento, e você olha para uma roça de palma e está tudo verde. Então era a única coisa que durante a seca conseguia permanecer intacta durante 2, 3 anos seguidos. E eu ficava me questionando, se a gente, tipo, é a única coisa que fica verde, consegue frutificar durante 2, 3 anos de seca, que é o único ingrediente que a gente não come. E aí eu ficava me questionando, coisa de moleque, e todos os dias a gente acordava, eu e os meus irmãos, para picar a palma e colocar no curral para as vacas e para as cabras comerem. Então eu ficava ali, pegava a palma que a vaca estava comendo, ficava provando para ver se era gostosa, pensando por que a gente não comia. E aí quando, aos domingos geralmente, meus pais iam para a missa, minha avó, e quando eu ficava em casa sozinho, ou com os meus irmãos, eu corria para a cozinha, que era separada, era feita de taipa, com fogão a lenha, e eu ficava misturando a palma com açúcar, palma com sal, palma com colorau, coisa assim, primária realmente, só para ver se dava gosto. E isso foi o início de tudo. Certo. E a partir disso entra um ponto que eu acho que estrategicamente foi o maior feito que eu consegui fazer. Mas eu tô ainda na parte que você tá vendendo a cocada na escola. Comecei a vender cocada na escola e, como eu te falei, aos 10 anos de idade, mais ou menos, chegou energia elétrica na comunidade. Chegou a primeira televisão e eu assisti pela primeira vez o programa da Ana Maria Braga. Certo. Aí foi a estratégia do pós assistir o primeiro programa da Ana Maria Braga, é que eu acho que foi um dos pontos chaves. Quando eu assisti a primeira vez, eu falei, um dia eu vou na televisão cozinhar com essa mulher, vou estar dentro da TV. Coloquei aquilo na cabeça e coloquei como objetivo de vida. Então, a partir daí, toda vez que eu chegava na escola, ou que eu ia vender cocada nas portas das pessoas, eu fazia a propaganda, falava, aproveite para comprar hoje, que daqui a pouco eu vou estar com a Ana Maria e não vou ter tempo de vender para vocês, vai ficar só na vontade. Então, eu usava isso no dia a dia. Tanto é que hoje eu volto na comunidade e as pessoas fazem resenha em relação a isso. Que realmente eu falei, prometi e cumpri. 10 anos de idade, imaginem. Coloquei na cabeça, para mim, tudo que eu fizesse, toda receita que eu levasse para a rua para vender, que as pessoas gostassem, que elogiassem, era um passo mais perto da Ana Maria. Basicamente, no mesmo período, durante uma seca extrema, meus pais resolveram se mudar da comunidade que a gente morava, porque a seca estava muito extrema. Ainda em Alagoas. Isso, ainda em Alagoas. E aí eles começaram a procurar uma cidade beira de rio. Foi quando resolveram se mudar para Canindé, durante essa seca extrema lá em Maravilha. Mudaram para Canindé e eu, com esse mesmo pensamento, continuei testando minhas receitas com cactos, vendendo. Na escola passei a vender não só a cocada, mas bolo de batata doce, as minhas tortas de abacaxi. E todos os dias eu circulava no bairro e no intervalo das aulas vendendo. E comecei a pensar o que poderia me levar mais perto da Ana Maria Braga. No último ano do ensino médio, em 2013, resolvi participar do festival chamado Festival do Quiabo e da Goiaba em Canindé. Eram várias provas e entre elas a prova de melhor receita. Era obrigatório ter 2 receitas, uma com cada ingrediente do festival, a goiaba e o quiabo. E aí foi quando eu criei a lasanha de quiabo. Massa de lasanha, uma camada de um purê temperado com várias especiarias da caatinga e macaxeira, e o recheio do quiabo, ao invés de utilizar a carne, era um cozido de quiabo bem temperado, sem babinha, um negócio surreal, e queijo coalho. E com goiaba eu fiz um brigadeiro, uma massa, que a textura era de brigadeiro, e dentro dessa massa, ao invés de utilizar a uva, foi uma surpresinha, mas não era de uva, eu fiz um doce de mandacaru, cortei em cubinhos na textura de goiabada para simular ali a surpresinha da uva. Sim. E competindo com todos os restaurantes da região, venci as 2 provas por unanimidade de votos, como melhor receita. Tô dizendo a você que eu ia sofrer nesse episódio. E aí, cara, depois disso, eu coloquei uma expectativa altíssima nisso, porque todo ano, Record e Globo, uma das 2 cobriam um evento. Então, na minha cabeça... Sério? Local? Não, nacional. Sério? Sempre vinha, a Renata Alves sempre vinha com o Domingo Espetacular. Então, na minha cabeça, cara, ou vem Globo ou vem Record. Então, eles vão me ver aqui,
vão gostar e vai ser um passo ali pertinho da Ana Maria Braga, porque o meu objetivo era Ana Maria Braga. Esse ano tava um caos político em Canindé terrível, isso foi 2013. Não veio nenhuma das duas. Cara, fiquei decepcionadíssimo. Isso me rendeu 15 curtidas no Facebook na época. Só. Fiquei decepcionado. E aí passaram-se 2, 3 dias. E aí começou... Sabe quando dá aquele estalo na mente e a luz acende do nada? Falei, já sei o que eu vou fazer. Não tinha computador em casa, não tinha Wi-Fi, era aquele celularzinho, lanterninha que o pessoal chama, né, antigamente. Mas eu pegava parte do lucro das cocadas que eu vendia e todos os dias eu ia para a Lan House. Eu ficava digitando as minhas receitas, quando dava certo, eu passava do caderno para o Word e procurando endereços de e-mail, programas de TV, programas de rádio, jornais, e todos aqueles e-mails que eu achava no Google, eu anotava no meu caderninho. 3 dias depois de não conseguir nenhum tipo de visibilidade com as 2 provas que eu ganhei, fui na Lan House e comecei a escrever um texto na terceira pessoa. Então era um assessor falando a história de Timóteo Domingos, o grande vencedor da Festa do Quiabo. O título da matéria que eu coloquei no texto foi esse, o grande vencedor da Festa do Quiabo, e comecei a contar a minha história na terceira pessoa. Foram várias páginas de texto e disparei todos os endereços de e-mail que eu tinha. No final de semana estava no Jornal Se Informe, Jornal do Dia, Portal Lagarto, como eu vejo, que eram os mais conhecidos na época, e Portal Infonet. Então saiu, eles reduziram o texto, mas estava lá o título, o grande vencedor da Festa do Quiabo. Em novembro de 2013, isso. Na primeira semana de 2014, o pessoal do Domingo Espetacular, da Record Nacional, ligaram para o Portal Infonet pedindo meus contatos para fazer uma matéria comigo em Canindé. Foi quando começou a participações na mídia. Isso eu tinha 16 anos de idade. E a partir daí as coisas começaram a fluir. Isso daí, Meu Deus em do resumo, céu, que massa. acredito que a cada passo que isso acontecendo, você dizia, tô ficando cada vez mais próximo da Ana Maria. Mais próximo da Ana Maria, era o grande objetivo. Porque assim, pra quem é da área de gastronomia, por mais que você seja um chefe de cozinha top, o selo sempre foi de qualidade, das pessoas olharem pra você e falar, caraca, aquele chefe é muito bom. Sempre foi Ana Maria Braga. Se você for na Ana Maria, as pessoas lhe dão mais credibilidade. Impressionante. Mas peraí. De uma forma geral, a TV, né? Exato. Mesmo a internet hoje tendo uma força muito grande, a TV ainda causa um impacto superior à internet. É muito mais autoridade de marca, né? Exatamente. Pô. Entende? Exatamente. Poxa, beleza. Todo mundo está na internet, todo mundo está produzindo conteúdo na internet. Só que quando um canal de televisão convida uma pessoa para produzir conteúdo numa TV aberta tem um respaldo. Sim. Né? Um respaldo principalmente na crença da audiência. Timóteo, me diz uma coisa. Você começou ali com 9 Isso, e isso aconteceu com 16. com 16. Certo? Nesses 7 anos, tá? Nesses 7 anos aí, eu queria entender como, obviamente, você é o irmão do meio, seus irmãos também estudando, cada um indo pro seu caminho e não sei o que e tal. Eu queria fazer uma pergunta mais assim, mais íntima. Posso fazer uma rapidinho? Claro. Antes? Você falou dos seus 5 irmãos. Isso. Alguns dos seus irmãos também trabalham na área de gastronomia? Não, hoje minha irmã trabalha comigo. A parte de doces e geleias, quem produz é minha irmã. Certo, porque eu imaginei assim que talvez os seus 2 mais velhos podiam ter lhe causado alguma inspiração de alguma certa forma, mas não, né? Não. Foi uma Mas assim, curiosidade minha avó e minha mãe Eles faziam sempre o quê, os cozinharam mais muito velhos? bem. Nós todos, na verdade, trabalhávamos na roça, pesado. Então, assim, nos intervalos da roça que eu ia pra cozinha, corria pra fazer meus testes, pra ajudar minha avó. Mas dos 5, eu era o único que não gostava de jeito nenhum da roça. Nunca gostei. Porque, na verdade, o sistema de agricultura que a gente tinha no sertão durante muito tempo e que ainda persiste é um sistema muito... Qual a palavra pra usar, pra não ser... É como se a gente estivesse andando pra trás. Então, assim, a gente não tem uma noção... Não se tinha acesso à internet e à televisão para saber uma previsão do tempo, previsão de inverno, previsão de verão mais extensa. Então, era o risco. Era a crença de no dia de São José você plantar o milho e no dia do outro santo você plantar o feijão e esperar que a chuva caia no tempo certo para que aquele feijão nasça e consiga florescer. Então, na maior parte das vezes, a gente perdia, era 2-1.
Então eram 2 anos de seca perdido para 1 ano de safra boa. Então eu não gostava, eu achava que a gente estava andando para trás. E por isso que eu corria para a cozinha e ficava lá gastando tempo na cozinha, testando minhas receitas, Entre cozinhando com a aspas, minha avó. gastando Exato. Ô, Timóteo, mas se você começou a vender os doces, a cocada e tal, começou a ganhar dinheiro, né? Sim, Percebi sim. que você é um cara, né? Exato. Bem focado no resultado operacional líquido. Exato. Só que assim, Isso influenciou quanto e como a vida da sua família, ajudando, melhorando e etc. É isso que eu queria entender. Então, vamos analisar todo o processo. Isso eu era criança ainda. Até os 16 anos de idade, todo o círculo da comunidade, a cocada era deliciosa, todo mundo queria comer, as tortas de abacaxi fantásticas, mas quando se falava na receita com cacto, ninguém comprava e de graça as pessoas não queriam comer. Todo mundo dizia que não ia levar a lugar nenhum, porque na cabeça das pessoas aquilo era o alimento do gado. Então não... e aí é onde entra nos 3 estágios do consumo do cacto no Brasil, que eu falei no início e não concluí. Os 3 estágios são, o primeiro deles, as secas. As mais conhecidas são a dos anos 30 e a dos anos 70, onde inclusive tem um livro de um cearense chamado Guerra das Secas. Durante a década de 70 e o início dos anos 80, morreram milhões de pessoas migrando do sertão para o litoral do Nordeste, em diferentes estados, de sede. Foram milhões de pessoas que morreram de sede. Então, assim, parece algo muito fora da nossa realidade, mas são fatos. Esse livro, Guerra das Secas, ele mostra a realidade das pessoas, que não é só, a gente fala muito dos imigrantes em outros países, mas dentro do nosso próprio país existe essa imigração de um estado para o outro, de uma região para outra, e sem acesso a veículos, sem acesso à tecnologia, sem acesso à água, essas pessoas morriam durante essa caminhada. Imagine você hoje sair a pé de Canindé para Aracaju, que é o menor estado. Imagine numa dimensão maior do sertão da Bahia para o litoral, do sertão do Ceará para o litoral. Então, foram, de fato, dizimadas milhões de pessoas. Esse foi o primeiro estágio da seca, onde há registro que muitas pessoas consumiam a palma como a única alternativa para matar a fome. Então, não se tinha mais o que comer, consumiam o cacto ali para matar a fome de forma muito primária. Tirava os espinhos, assava, comia, ainda numa ideia de poder ter veneno nos espinhos, então assavam os espinhos na fogueira para consumir. Passou-se esse estágio, os governos, alguns deles, o de Alagoas na época, eu não lembro o nome dele, saiu uma manchete no jornal com uma criança desnutrida, uma mãe assando uma palma para comer. E isso começou a se tornar cada vez mais evidente. Então as pessoas passaram a não querer consumir mais o cacto por ser estigmatizada como um símbolo de miséria. Então, se você está comendo o cacto é porque você está passando fome, você está em uma situação extrema de fome. Passando esse estágio, a gente chega no final dos anos 90, onde o governo brasileiro e algumas instituições começaram a querer introduzir, através de política pública, o farelo de trigo, o farelo de algumas outras espécies nativas, incluindo o cacto, de forma para matar a fome das pessoas. Então, olha, nós vamos lhe dar isso aqui para você ter a sua carga nutricional necessária para sair da desnutrição. Uhum. Isso só fez com que aumentasse ainda mais o preconceito das pessoas, de que eu não vou comer palma. Se eu comer palma, se eu comer o mandacaru, eu vou estar dizendo para as pessoas que eu estou passando fome. Isso existe em livros, literatura, artigos científicos que comprovam. E aí, dos anos de 2013 em diante, se você colocar na internet hoje, tudo que você vê de conteúdo relacionado ao cacto é numa vertente de alta gastronomia, de cozinha do dia a dia, potencial nutritivo, diversidade de texturas e sabores que você consegue explorar do cacto, a diversidade dos cactos existentes no Nordeste e, acima de tudo, como você pode utilizar esses cactos como uma ferramenta gastronômica para ganhar dinheiro em espaços de turismo. Então, a partir de 2013, se você pesquisa hoje gastronomia com cacto no Brasil, de 100 links que aparecerem, 99 é falando sobre o meu trabalho. E um deles é um link da ONU colocando o cacto como alimento do futuro da humanidade.
Porque cacto nós temos na maior parte do mundo e nas partes mais extremas. São regiões áridas e semiáridas, que existe o mínimo de chuva anual possível. E essas espécies estão sempre vivas, potencial nutritivo absurdo. Nós temos espécies de cactos, fontes de vitamina C, vitamina A, vitamina D, vitamina B12. Nós temos frutos de cactos, fonte de ômega 6 e 9, essencial para a redução de taxa glicêmica, de gordura no sangue. Então são espécies que, se a gente parar para analisar, ela funciona no corpo humano da mesma forma que ela funciona na natureza. Se você chega em um período de verão no sertão, vai estar tudo cinzento, você não consegue ver uma folha verde nas árvores. Se chove hoje, daqui a 5 dias você chega no sertão, está tudo verde. E isso é o poder de regeneração das árvores. A natureza, ela é tão inteligente, especificamente a caatinga, que quando o verão começa a bater, as árvores, para não gastar energia, elas soltam as folhas. Então ela não morreu, ela simplesmente soltou as folhas para que o caule consiga reter o máximo de líquido. Quando a chuva cai, que ela percebe que está chegando ali o período de inverno, ela começa a florescer de forma absurda, é de um dia para o outro. Choveu hoje, no outro dia já tem diversas árvores com brotos de flores, brotos das folhas. Esse poder de regeneração, segundo algumas empresas alemãs principalmente, ela consegue funcionar no corpo humano. Então, existem pesquisas científicas que podem colocar daqui a 5, daqui a 10 anos a caatinga como uma das maiores potências fármacos do Brasil. Justamente porque o poder de regeneração da planta em si, ela pode trazer aquilo através dos seus derivados no corpo humano. Mas, Timóteo, de fato, assim, dentro desse período, eu percebi que ali com 16, Ana Maria já está mais perto. Está mais perto, né? Está chegando. Mas eu quero saber dos 9 aos 16, esses 7 anos. Esses 7 anos. Como esse seu trabalho... Ô, Siri, peraí. Como esse trabalho foi, de fato... ele começou a influenciar a realidade da sua família? Não influenciava. Porque dos 9 aos 16 eu não ganhava dinheiro. Eu vendia cocada, eu vendia meus bolos e eu auto-investia. Eu investia nos testes das minhas receitas, porque a parte mais cara da pesquisa são os testes. Então, o cara que trabalha com música, por exemplo, ele precisa de um violão e de tempo para testar notas, para criar novas melodias. Ele não tem um custo além do instrumento e do seu tempo. Na gastronomia, você tem um custo absurdo. Vou dar um exemplo. Eu vou testar um brigadeiro de palma. Então, eu tenho que comprar manteiga, eu tenho que comprar leite condensado, eu tenho que comprar diversos ingredientes. E cada teste que dá errado é ingrediente que eu perco. Certo. Então, se eu testo uma receita 50 vezes para dar certo, são 50 porções de ingredientes que eu desperdicei, entre aspas, para chegar no resultado da receita. Então, esse período foi um período de alto investimento em conhecimento. Ou seja, você tinha consciência e disponibilidade ao risco. Exatamente. Ao risco do teste. Que aula de gestão. Mas vamos lá, com 16. Aí vamos lá, beleza. Voltei com 16. Cheguei nos 16. Ana Maria tá chegando, seu cangote ali já. Tá pertinho. Você começou a sair, aí você foi... 16 anos... Globo Esporte, né? Não, 16 anos, Domingo Espetacular da Record. Domingo Espetacular, ok. Ligou pro um dos sites, né, que tinha saído a matéria, pedindo meu telefone. Na mesma semana... Você acessou, o telefone você acessou. E aí, na mesma semana, eles estavam em Canindé gravando comigo. Certo. E aí foi um boom de 6 meses que eu queria com tanta intensidade que quando chegou parecia o rio quando chove na nascente que começa a jorrar água. Então, em janeiro, eu gravei com o Domingo Espetacular e aí saiu uma matéria que o Domingo Espetacular tinha gravado comigo. Foram 3 meses que toda semana tinha uma emissora diferente lá em casa. Então, começou a vir equipes de universidades, de gastronomia, de turismo, de jornalismo, fazerem matérias. O grande foco não era somente o cacto. Era um garoto de 16 anos com dezenas de receitas autorais, morando no meio do sertão, todo o contexto e a idade principalmente. Então começou a vir a TV Sergipe, a TV Atalaia e todas as outras, e as nacionais também.
Antes da Ana Maria, teve Domingo Espetacular, TV Canção Nova, Rede Vida, os programas religiosos começaram a aparecer também, até que chegou o tão esperado Mais Você com Ana Maria Braga, que foi ainda em 2014. Você tinha 17. Tinha acabado de fazer 17 anos. E aí foi bem interessante. Eu conheci uma... Que história da... Eu conheci uma assessora em Canindé chamada Dami Alves. Ela trabalhava na época na gestão pública. Aí ela achou interessante e ela começou a mandar trechos da minha história para alguns programas de TV, entre eles Ana Maria. E aí todo dia eu conversava com ela, perguntava se tinha algum resultado e nunca tinha nenhum resultado. Até que começou a rodar em Canindé, carro de som e na rádio, a vinheta de que a TV Sergipe faria uma homenagem a Canindé. Na época, Canindé tinha batido recorde na produção do quiabo. Canindé chegou a ser o maior produtor de quiabo do Brasil. Então, assim, uma produção absurda. E a TV Sergipe faria uma homenagem à cidade e escolheria 5 personalidades para participar de uma prova e ter a história contada no antigo programa Terra Serigi. E uma das pessoas convidadas fui eu. Então, assim, foi um negócio mirabolante. Assim, montaram uma das provas do Festival do Quiabo, era uma pista de 50 metros. Eles misturavam quiabo triturado, óleo e detergente, e os competidores tinham que correr em cima dessa mistura. Era um negócio muito doido. Isso dentro de um parque de vaquejadas. Então, fui eu e mais 4 competidores. Quem vencesse mais corrida, eram 3 corridas, vencia a prova. E o parque lotado de gente na época. Em resumo, eu acabei perdendo a prova. Já ia dizer que ele ganhou a prova. Perdi a prova, fiquei puto com o cara, que tinha um cara fantasiado de quiabo no meio da pista pra atrapalhar os competidores. Então eu fiquei puto com o cara, porque ele me derrubou e eu acabei perdendo. E aí no meio de tudo isso, da confusão, o cara tira lá a fantasia de quiabo e a gente descobre que na verdade era só uma pegadinha e que o cara era o repórter da Ana Maria e eles estavam ali pra me fazer pagar um mico. Era basicamente isso. Olha, meu Ai, irmão. que onda. Era o chamado Tem que ir na Ana Maria, o nome do quadro. Então eles pegavam histórias de pessoas que a comunidade fazia esse tipo de comentário. Sua cocada é muito boa, você tem que ir na Ana Maria. Então me levaram para Ana Maria. A gente passou 3 dias gravando no meio da Caatinga e depois eu fui ao vivo na Ana Maria Braga. Na época, assim, eu sempre fui muito tímido. Tô vendo. Diga. Timóteo, na época, 17 anos, né? 17 anos. Já tinha viajado de avião? Nunca tinha vindo em Aracaju. Olha, Nunca bicho. tinha vindo em Aracaju. Foi um negócio, assim, muito Direto doido. pra Rio ou São Paulo? Rio. Rio, né? Rio. Foi um negócio muito doido, assim. Que loucura. E aí tem, assim, além das histórias, vou contar uma resenha agora. Fui pra Ana Maria, antes de chegar no ao vivo, eu fui acompanhado de minha mãe, que era menor de idade. E aí a produtora falou, Timóteo, deixa sua mãe no hotel e amanhã vem 4 da manhã pra cozinha pra você passar as receitas com a produção, com as cozinheiras da produção. Falei, beleza. 4 da manhã desci, fiquei na recepção esperando o motorista. E aí, quase 5 da manhã e ninguém apareceu. Aí eu fui na recepção, eu vi que tinha um cara lá, tipo, alto, com terno. Eu falei, será que é aquele cara? Mas ele teria perguntado, né? E aí eu fui na recepção perguntar se algum motorista da Globo tinha aparecido, porque se fosse ele iria, eu ia falar, né? E aí na hora que eu perguntei, ele falou, o senhor Timóteo Domingos? Eu falei, sou. Ele, sou eu, motorista e tal, se apresentou. E aí durante o percurso até a Globo, ele falou... Disse, Você já chegou uma hora atrasado aí, né? Ficou esperando. Ele disse, cara, me desculpa a demora, o atraso, é que eu vi você chegando, sentando lá, eu imaginei que você era um hóspede, o turista que estava esperando a mãe descer. Porque quando me falaram, me passaram lá o roteiro para pegar o chefe Timóteo Domingos, eu imaginei que seria um senhor de mais de 40 anos. E aí encontrou um moleque de 17 anos. Aí chega o cara, é você. É você. Que outro. E aí chegou a Ana Maria Braga. Isso, eu cheguei. Posso fazer Claro, uma pô. curiosidade? Cara, 17 anos, em algum momento você falou assim, alguém vai me dar moral, bicho, com 17 anos? Ou você não se abalou? Não, eu nunca, nada na disso? verdade, assim, durante todo o processo, as pessoas sempre tentavam descredibilizar pelo fato de tentar convencer as pessoas a comerem cacto. Então, eu já estava calejado, não... Não era nem a idade mais, era Exato, comer cacto, né? eu não pensava no que as pessoas iriam comentar ou algo do tipo, eu só queria fazer. Sim. Então, dando certo, dando errado, eu só queria fazer acontecer. Pô, que bacana, cara, porque moleque com 17 anos, eu acho que na cabeça dele ele fala assim, pô,
Exato, mas houve era muito na moral, isso, não, cara, com houve muito 17 isso no anos. pós Ana Maria Braga, quando eu comecei a ser convidado para festivais de gastronomia para dar aula. Então outros Não, mas chefes, peraí, calma, pô. Você tá acelerado. Tenha calma, seu Timóteo. Chegou na Maria Braga, as pernas tremendo. Isso foi um negócio absurdo. Eu passei um dia inteiro só na parte de teste, né, para passar as receitas, que eles se certificam se de fato a receita dá certo. Então assim, Certo, não pode ter perfeito. segredo. Então assim, eu não posso contar esse segredo da receita, então não entra no estúdio. Você só entra se testar com a produção e todo passo a passo der certo para a pessoa que pegar a receita no programa em casa, ela conseguir replicar. Então tem todo esse cuidado. Pô, que bacana. Tem todo esse cuidado por trás. E aí quando eu cheguei na Ana Maria, foi um Que negócio assim, responsabilidade, né? eu travei na hora, assim. Na frente dela. Na frente dela, travei. Não, tipo, fisicamente, eu Bicho, travei. passou o que na sua cabeça, assim? Assim, passou tudo. E a galera da comunidade, a galera de Canidé, a galera lá de Maravilha. Então, passou galera tudo, assistindo, todo mundo assistindo. Meu Deus do céu, oi, Timóteo, ele O doido do conseguiu. cacto. O doido do Do cacto, cacto, ele exatamente. Comer conseguiu. palma. Então, assim, foi um negócio muito doido, porque assim, passava tudo e ao mesmo tempo eu não conseguia pensar em nada. Então foram 3 segundos Não ali chorou até. não, bicho. Não chorei, eu tava muito nervoso. Eu tô até, inclusive, atualmente em contato com a produção para voltar lá com os livros, para ter um diálogo mais normal, né? Porque eu tava muito nervoso na época, muito travado. Mas foi muito bom. Consegui apresentar um banquete à base de cacto. Eu tinha pizza com massa de cactos, coxinha de cactos, brigadeiro de cactos, cocada, suco, vitamina de cactos, a lasanha de quiabo eu levei. E tinha coisas mais tradicionais também. Brigadeiro de batata doce, beijinhos de macaxeira, cocada de casca de melancia. Era uma diversidade, assim. Era a mistura do cacto com aproveitamento integral de alimentos e também o uso de ingredientes mais tradicionais do dia a dia. Ô Timóteo, acho que você já deve ter dado uma parada nessa parte do assunto aí, mas em se tratando dos nutrientes do cacto, o quão rico ele é para, no caso, sei lá, uma nutrição esportiva, por exemplo. Então, esse é um ponto que mais na frente, daqui a alguns meses, vai ter muita coisa boa no mercado. Viu? Mas assim, fazendo um balanço geral da importância da mídia, a importância de se trabalhar muito essa participação em programas, em podcasts. Até 2013, o que se tinha de literatura científica sobre o potencial nutritivo do cacto, gastronômico, era muito pouco, assim, muito escasso. Quando se começou a ter essa frequência na mídia de participações em programas, de aulas em festivais de gastronomia, levando o cacto como ingrediente principal, muitos alunos de gastronomia começaram a me procurar para produzir o TCC de nutrição, por exemplo, de outras áreas científicas, explorando a parte fitoterápica do cacto, com base científica. Então, hoje existe uma vasta literatura que mostra o potencial nutritivo, potencial fitoterápico, toda a parte terapêutica do cacto. É fantástico. Inclusive, nesse processo, a gente fez uma parceria com a doutora Valéria Pascoal, que é presidente do Instituto VP, é uma instituição de pós-graduação em nutrição funcional, e eles conseguiram detectar proteína no cacto. A farinha de cacto ela pode chegar até 18% de proteína. Gostei dessa parte. Então, tem um tipo de cacto específico, um tipo de cacto que a farinha consegue chegar nesse potencial. E pasmem vocês, no mundo inteiro existe apenas um tipo de cacto que tem folhas. No mundo inteiro só tem um tipo de cacto que tem folhas. Todos os outros, as folhas, durante o processo de seca, se transformaram em espinhos. Esse é o único que tem folha. E essas folhas conseguem ter um percentual de 25% de proteína. É um negócio absurdo. 25% de proteína. Whey de cacto. De fácil cultivo, você consegue plantar no vaso em casa e ela vai conseguir crescer, desenvolver, soltar as folhas. Você consegue plantar no meio do sertão e ela vai conseguir se desenvolver com pouca água. Então, eu acredito que a indústria do cacto no Brasil é o que pode transformar a realidade socioeconômica do sertão. Se a gente for pensar não apenas na receita do cacto, porque quando eu falo de gastronomia com cacto, eu não penso na receita, não é o que vai estar na mesa para ser consumido. É toda a cadeia que pode ser beneficiada. Imagine hoje, no meio da seca, a pessoa não consegue plantar feijão nem milho porque precisa de muita água, precisa de um inverno vasto. Mas ela consegue ter uma roça de mandacaru, uma roça de xique-xique, uma roça de palma, uma roça de ora pronobis, utilizando 10% da água que ela gastaria para cultivar um milho. Imagine se
existe uma indústria no final da ponta para absorver essa matéria-prima. Isso conseguia erradicar definitivamente a discussão de fome e de sede no Nordeste. Porque as pessoas vinculam muito o fato de eu trabalhar o cacto na gastronomia, a princípio, principalmente Sul e Sudeste, como se eu quisesse introduzir na alimentação das pessoas que moram no sertão, como se esse fosse o objetivo, e não é. E isso pode ser uma das metas alcançadas, mas não é o objetivo. O meu objetivo é conseguir público suficiente, seja onde for, para consumir o cacto, e esse público conseguir criar demanda para que as pessoas que moram no sertão tenham a opção de comer o cacto se quiser, mas que, acima de tudo, elas tenham a opção de ganhar dinheiro plantando cacto para vender. Então, elas podem usar esse dinheiro para comprar carne bovina, para comer o que quiserem, industrializados, mas ela tem a opção de cultivar e de ganhar dinheiro com cactos. Até porque, se a gente for fazer uma reflexão, o cara que tem uma fazenda de soja, ele não vive comendo soja. O cara que tem uma fazenda, sei lá, de galinhas, ele não passa a vida comendo galinhas. Então, o cara que planta cacto no sertão, ele não precisa passar a vida comendo cactos. Ele precisa entender que aquilo é um negócio que pode ser muito rentável. É basicamente isso. Sim, aí você, beleza. Você saiu de Ana Maria Braga, e aí? Então, saí de Ana Maria Braga, depois de Ana Maria Braga... Aí chegou na comunidade no carro do bombeiro. Então, na verdade, assim, foi muito doido. Eu saí da Ana Maria Braga e logo depois ingressei na faculdade de gastronomia. Certo. Foi praticamente de imediato, assim, voltei para a comunidade. Foi, assim, um momento muito, muito, muito bacana. As pessoas, elas não conseguiam ainda acreditar que eu teria, de fato, ido na Ana Maria Braga. Foi um negócio muito bacana, mas uma recepção muito boa. E aí é onde vira a chave. Porque a partir do momento que eu vou na Ana Maria Braga, aquele receio que as pessoas tinham de, comer cacto, a comida da vaca, é como se tudo aquilo tivesse caído por terra. Porque a partir do momento que a Ana Maria Braga prova e ela passa embaixo da mesa e ela fala que realmente é muito bom, a partir daí todo mundo queria comer, todo mundo queria provar o cacto. Agora, Timóteo, eu tava pensando no negócio. Sabe o que seria fantástico? Seria fantástico, incrível, assim, uma assinatura, uma tacada de mestre. Timóteo, com essa confiança que ele tem, com essa segurança que ele tem no que ele acredita. E não esqueça das coisas que Dona Gabi precisa, não. Ele ir pra Ana Maria Braga de novo, 10 anos depois. 10 anos depois. Né? Com a básica dele, hein, Ricardinho? Seria icônico. Não é? Seria fantástico. E é por isso, seu Timóteo, que você tem que ir com essa. Combinado. Você tem que ir com a sua cor preferida. Eu sou muito básico, na verdade. Então senhoras e senhores. Branco e preto. Que vendedor. Ísimo vendedor, senhoras e senhores. Parla, Ricardo Sá, parla. Você viu o vendedor? Eu gosto de vendedor, meu amigo. Ele deu aula agora. Ele deu aula. Seu Timóteo ficou vermelhinho. Agora eu peguei ele. Seu Timóteo, aqui está a sua básica. Obrigado, cara. Espero que seja do seu contento a cor, porque é a básica que você vai pra Ana Maria Braga, viu? Massa. É pra abrir, pô. Abre aí, pô. Tô curioso pra saber se é da cor que você gosta, pô. Deu certo? Deu certo. Olha! Ei, ficou bom, hein? Caraca. Ficou bom, hein? Ei, Timóteo, ficou bom, velho. Esse chapéu com essa calça caque, com a... Como tem um chapéu, inclusive, que os detalhes é da mesma cor da camisa. Aí, é o look Ana Maria Braga aí, pô. Look Ana Maria. Ficou bom, hein, Ricardinho Sá? Bom, aí você voltou de Ana Maria Braga, e aí? Voltei da Ana Maria. Aí, sucesso e tal. Ingressei na A gente faculdade. tá 10 anos atrás ainda, pô. E aí, voltei da Ana Maria, ingressei na faculdade. Passei um tempo estudando em Maceió. Depois voltei para Canindé novamente, para dar continuidade à pesquisa, porque trancado em Maceió eu não conseguia. Depois retornei à faculdade aqui em Aracaju. Ainda não ganhava dinheiro de fato. Não. Eu acho que talvez não fosse o momento de ir para a faculdade. Porque a partir do momento em que eu saí no meio do boom Ana Maria e me tranquei numa faculdade, eu abri mão de várias oportunidades do dia a dia, porque eu estava focado Perfeito. no programa. Mas mesmo estando focado ali na faculdade,
era participações em programas contínuas. Então, houve um período ali de cerca de 2 anos em que todo semestre eu participava de 3, 4 programas nacionais diferentes. Então, todos os programas da grade da Record eu participei, SBT, Bandeirantes e da Globo. Só não fui pro Big Brother ainda, mas me inscrevo todo ano. Mas todo ano eu me inscrevo no Big Brother. Se inscreve todo ano. Todo ano. Porque Um bicho desse ganha o BBB, viu, Cadinho? eu acredito que assim, o programa de TV, independente do gênero, se é de comédia, de gastronomia, religioso, é uma oportunidade de me vender, de me adequar ao que o programa tá produzindo. Basicamente isso. Sempre vai ter um público que vai chamar a atenção daquele produto. E aí comecei a rodar vários programas. Tive um problema de saúde nesse período aí pós-faculdade. Um princípio de AVC. Estava, acredito que com uns 20, 21 anos de idade. Passei um tempo fora de trabalho. Aconteceu? Não sei, assim, eu sempre fui um cara muito tranquilo, nunca fui de me estressar. Eu acredito que... Foi um burnout, alguma coisa assim? Não sei. Você acha um cara que você guarda muitas coisas, João? Guardo. Ixi, Eu acho que eu guardo explicado, muito. dona Gabi Lobo. Guardo. E aí, só que nesse processo, sempre dando continuidade aos testes, às pesquisas. E em 2018, lancei meu primeiro livro, chamado Reinventando o Sertão. E aí, nesse livro, é um livro bem simples. Basicamente, todas as fotografias eram produzidas de celular. Não tinha recurso nem patrocinador para financiar. Sim. Então, basicamente, todo o livro, fotos de celular, receitas básicas, chás com ervas nativas, biscoitos, bolos, coisas que qualquer sertanejo, qualquer dona de casa conseguiria pegar o livro, folhear e preparar. Isso foi o primeiro em 2018. Em 2019, eu lancei o segundo, final de 2019, quase 2 anos depois, que aí ele já veio com um contexto completamente diferente, porque eu não queria apenas que as pessoas me conhecessem como o cara que cozinha cacto. Eu queria que outros chefes de cozinha conseguissem provar para as pessoas, para o público, que o cacto poderia estar em qualquer cozinha, não apenas na cozinha do sertanejo. Então eu convidei 50 chefes de cozinha de estados e de culturas diferentes. Então tem cara que trabalha só com cozinha francesa, cozinha italiana, cozinha japonesa. Então esses caras, eu desafiei eles, pessoas que eu conheci em festivais de gastronomia, mandava o cacto para ele, desafiava ele a criar uma receita dentro das técnicas da cozinha dele. Então é um livro que, além das minhas receitas, ele traz 50 mundos completamente diferentes produzidos com cacto. A gente tem desde massa de lamen com cacto, ceviche de cacto, alta confeitaria. A gente tem escultura de cacto feita de chocolate recheada com brigadeiro, com mousse de cacto, assim, coisas absurdas. Então esse livro foi também um divisor de águas, porque as pessoas começaram a entender que o cacto não era só coisa de sertanejo. Ele poderia ir para a França, para a Itália, para o Japão. É um produto que se adequa a qualquer cozinha, desde que o profissional ele saiba trabalhar com ingrediente de qualidade. E lancei em 2019 e aí em 2020 veio a pandemia. Mas antes da pandemia teve 2 programas que foi um chute assim, um foguete sem ré, literalmente. Eu participei de uma campanha de uma marca, uma produtora de São Paulo, me ligou um pouco antes da pandemia, Timóteo, a gente está produzindo esse conteúdo, só que a gente está sem orçamento para cachê, mas seu nome, assim, é o que a gente quer para a campanha no Nordeste, seria um de cada região do Brasil. Falei, cara, o produto de fato muito bom, a marca iria dar uma visibilidade, eu falei, eu topo. Falou, beleza, se você precisar de alguma coisa em São Paulo da empresa, a gente está à disposição. E aí gravamos a campanha para a marca. E do nada eles me ligaram, Timóteo, a gente tem alguns contatos em programas de TV, de repente tem algum que a gente tenha contato e você não tenha participado. Eu falei vários. 2 semanas depois eles me ligaram, Timóteo, prepare a mala para ir pro The Noite. E aí eu fui no The Noite com Danilo Gentili. Conseguiram fechar e assim, é um programa que eu assistia, sempre achei muito massa, mas eu nunca me vi participando do The Noite. E aí do nada eu falei, beleza, fui embora. Eu acredito que foi assim. Seguro, né? Agora exato, fui embora. Já tava seguro, sem frio na barriga, de boa. Sem frio na pé barriga. nas costas. Preparei várias coisas inusitadas, assim, umas pegadinhas nas comidas. E aí fui. Foi até hoje, eu acho que a minha melhor participação em programa de TV. Em relação à dinâmica, eu tava solto. Eu acho que
vai muito do Essa contexto. Então, assim, autoconfiança no que se faz é incrível, né? cheguei lá, eu levei barra de cereal de cactos, doce de corte feito com cactos, a nossa cerveja de cactos, que é surreal, de boa. Inclusive, acabou de receber uma medalha de ouro como melhor cerveja brasileira com especiarias nativas. Enfim, várias coisas de cactos para ele degustar e foi muito massa o programa. E isso me gerou uma agenda de 2020, isso foi 2019, finalzinho. Estava com a agenda lotada para palestra no Brasil inteiro, no Chile, no Peru, depois do Danilo Gentili. Acabou indo tudo por água abaixo por conta da pandemia. Então, o momento em que eu tinha de fato ganhar muito dinheiro foi onde as pernas foram cortadas. Até então era alto investimento. E no mesmo ano veio Mas você ganhava dinheiro como para isso tudo, pô? vendendo meus produtos, e quando eu estava na faculdade, eu me dividia meu tempo entre trabalhar em um restaurante, em uma cozinha em Maceió, e faculdade. Certo, Então, eu ok. trabalhava numa cozinha e Certo, faculdade Perfeito. nesse período. E aí, o primeiro livro, toda a parte de produção, ela foi com venda de cocadas, mas a impressão, que é uma porrada muito alta, foi o sistema Sesc Sergipe que patrocinou. Certo. E beleza, passou isso, passou Danilo Gentili, e aí veio uma coisa que eu não esperava. O programa Mestre do Sabor, que é um reality show da Globo, não sei se vocês conhecem, é parecido com o MasterChef. Do nada eles me ligam e me convidam para ir como jurado no programa. Então, assim, eu tinha o pensamento de ir como participante, aí do nada me ligaram e falaram: Timóteo, a gente quer você como jurado em um episódio. Só especiarias brasileiras e você fazendo o desafio pra galera. Isso começou a dar uma É uma credibilidade ainda construção de maior autoridade incrível, assim. né? no meio dos chefes de cozinha. Então a credibilidade aumentou absurdamente. E veio a pandemia, aquele período todo trancado. Pós-pandemia, questão de autoconfiança. Eu sempre fui muito autoconfiante. Eu pensei, o primeiro ano que o MasterChef chegou no Brasil, falei, cara, eu tenho que participar desse programa. Me inscrevi. Era só amadores, não tinha profissional. Rejeitaram a minha inscrição. Segundo ano do MasterChef no Brasil, me inscrevi, rejeitaram minha inscrição. Falei, cara, não vou mais me inscrever como participante. Eu vou sugerir que, para eles, é interessante me ter como jurado com o episódio de Cacto. Então, eu mandei a sugestão para eles, em 2018, de fazer um programa, um episódio específico, com a prova do Cacto, eu indo como jurado, para desafiar a galera. Rejeitaram 2 anos seguidos, foi 2018 e 2019. Em 2020, quando eles finalizaram, deram um retorno para a gente conversar, veio a pandemia. Passou a pandemia, 2022, do nada, o diretor me liga: Timóteo, está preparado? Vamos botar a prova do Cacto esse ano. E aí, fui para São Paulo, uma prova, eu acho que foi um dos momentos mais eletrizantes, assim, de conseguir perceber o tamanho que o trabalho tinha tomado e o desafio que é para uma pessoa que não conhece o cacto de trabalhar, de fazer uma receita. Algo que para mim no dia a dia pode ser muito simples, pegar um chique-chique, tirar o espinho, cortar. No meio do desafio, cara, tinha gente que chorava. Foi a caixa surpresa. Então, na hora que abriu a caixa, teve gente que começou a chorar. Caraca, como é que eu vou cozinhar isso? Isso é comida de gado. Foi muito, muito massa. As várias percepções da galera. E depois do episódio, mostrou uma visão completamente diferente. É um produto que, se bem trabalhado, se o profissional ele realmente é bom, ele vai conseguir fazer coisas absurdas com o ingrediente. É o caviar do sertão, de fato. Que massa. Que massa. E aí, Sim, isso aí foi que ano 22. Isso foi 22. E aí aconteceu outra tragédia, né? Ele é gravado um mês antes, MasterChef. Eu gravei uma segunda-feira, voltei pra Canindé. Os caras esqueceram de botar o play. O rec. Voltei pra Canindé, Cariaco. E aí, quando cheguei em Canindé, voltei à vida normal, né? E no domingo, na mesma semana, sofri um acidente de moto. Me arrebentei todo. Fiquei em coma, entubado. Sério, Um negócio bicho? terrível. Uma semana em coma, quase morro. Depois do programa. Quando o programa foi ao ar, eu tava na UTI. Quando o programa foi ao ar, eu tava na UTI. Então, fraturei coluna cervical, fraturei lombar, fraturei fêmur. E aí aconteceu algo similar com o que aconteceu pós Danilo Gentili. Então, o MasterChef foi ao ar, apareceu uma agenda absurda. Peraí, Timóteo, deixa eu processar aqui, velho.
o Masterchef foi pro ar com a prova do cacto. Com a prova do cacto. Uma prova do cacete, assim, super desafiadora pra galera e pra você, pé nas costas e tal. Gente chorando, confusão e tal. Isso é super bacana, né? Gera audiência isso na TV. E aí, quando o episódio foi pro ar, você tava em coma. Já tinha saído do coma, mas estava ainda na... Tava internado Tava ainda. internado ainda, em Tava na estado UTI. crítico, isso. E aí, começou a aparecer uma enxurrada, Diga assim, aí, pô. e-mail, direct, mensagem no WhatsApp, de convite para palestra, assim, uma coisa absurda. Regiões semiáridas do mundo, Chile, Peru, alguns países da África e o próprio Brasil, universidades do Brasil inteiro fazendo convites para palestra. E aí, da mesma forma, eu não consegui atender nenhuma agenda, porque eu passei, depois que saí da UTI, vários meses acamado, com colete de ferro, do processo de recuperação, né? Então, foram 6 meses de recuperação, e quando eu voltei a fazer palestra, foi de cadeira de rodas ainda. Minha primeira palestra foi de cadeira de rodas, e depois com muleta. Comecei a fazer palestras com muletas. E isso, na verdade, as sequelas, elas vêm até hoje. Então, assim, a mobilidade, ela ficou reduzida. A perna, a coluna. Então, hoje tem um restaurante em funcionamento, cardápio é meu, o treinamento é Não, meu. pera aí, pô. A gente Tá vai bom. ainda na abertura do seu negócio. Isso. É basicamente isso. Fisicamente, eu acredito que Isso aí foi quando? Isso foi 2022. Então, eu acho que todos os anos que eu preparei a minha mente para transferir conhecimento, hoje é o que eu consigo fazer, porque fisicamente eu não consigo entrar numa cozinha e ficar 8 horas seguidas trabalhando por conta da coluna. Então, é basicamente transferir conhecimento através de palavras hoje em dia. Vai, Bruno, fala alguma coisa, velho. Eu também fico perdido quando você não fala nada. O episódio da porra, meu irmão. Ô, bicho, fala no meu caso, né, agora, o seu restaurante está onde? E você montou um restaurante que horas aí? Montei ano passado. Amigo, mas o que eu quero entender, e nessa jornada toda aí, essa ruma de ano aí que você tá nessa luta, você sempre, o que te deu dinheiro de fato pra ir melhorando de vida, etc? Palestras, aulas, você vendendo Isso, a venda seus de geleias, doces e palestras, basicamente. Hoje tem a minha linha de geleias, Chique Chique, Mandacaru, que é a minha irmã que produz. É vendida onde? É vendida Sertão, Certo. basicamente Sertão hoje. Mas tem um apelo, assim, falando de produto, ela tem um apelo mais, como eu posso dizer, sexy, assim, ou é uma coisa do consumo do dia a dia? Cara, eu vou te falar que, assim, as pessoas que consomem a geleia, principalmente turistas, Não, entendi. Era essa a minha pergunta mesmo. a melhor geleia que já comeram na vida. Basicamente, assim, 90% das pessoas que consomem a geleia especificamente, um produto, E se eles falam, é um negócio surreal de saboroso. Eu passei quase 10 anos fazendo testes para entender o doce de cacto em si, ele tem uma coloração meio cinzenta. Então eu passei 10 anos testando para entender que o que iria dar a cor do meu doce, que foi o que mudou completamente a aceitação do público, foi a pigmentação do cacto pós-colheita no calor. Então, assim, se eu colho o cacto pela manhã, ele não sofre no processo de oxidação. O sol está frio. Quando você colhe o cacto no pingo da meio-dia, ali, ele, com o sol muito quente, ele está basicamente fervendo ali por dentro a água. Quando você corta ele, a superfície que foi cortada, ali o miolo, ela acontece ali um processo de oxidação. Então a pele ela fica avermelhada. Então eu comecei a colher o cacto só no horário do sol extremo. Eu corto ele em várias lascas, porque todas as superfícies vão oxidar e se transformar naquela cor avermelhada. Então a minha geleia hoje, ela é vermelha, assim, um vermelho que parece, sei lá, morango. Uma coloração que na hora que você vê, você fala, caraca, eu quero comer essa geleia. Então com queijo, com torradas, recheando a tapioca, fica perfeito. Meu Deus, que bicho doido, velho. Doido, né, Bruno? Que bicho doido. Se a gente Sim, for- mas aí... E- Meu irmão, e que horas foi que você tomou a decisão de abrir seu restaurante? Porque você me falou que o restaurante aí Isso. tem todo tipo de Exa- prato de cacto. Exato. Depois do acidente, até então, eu não tinha pretensão de abrir restaurante
ainda novo porque acaba aprendendo um pouco. Até que a Prefeitura de Maravilha estava construindo um mercado de artesanato. A prefeita me chamou para uma reunião e, após acidente, falou: Timóteo, esse é o mercado de artesanato, a gente tem uma estrutura de restaurante dentro e eu acredito que a qualidade... de Maravilha, Isso, sua cidade natal. Maravilha. E ela falou: eu acredito que a qualidade e a competência e a visibilidade que você tem pode agregar muito para o turismo que ainda está engatinhando na nossa cidade. Se você quiser, se tiver interesse, entre no processo licitatório, o restaurante é cedido para você e eu só preciso de uma coisa, na verdade 2. Primeiro, que você ofereça um produto de qualidade e segundo, que quando você for em qualquer programa de TV, você fale que tem um restaurante em Maravilha, Alagoas. Só isso. E aí foi o que aconteceu. Eu aceitei a proposta, o restaurante foi montado e hoje ele não serve só cacto, na verdade. É uma cidade de interior, tem 10 mil habitantes. Foram achados fósseis pré-históricos na cidade. É hoje conhecida como a capital alagoana da paleontologia. Então, é comida popular. Eu sirvo comida popular. Sempre tem opções de cacto no cardápio, mas ele serve muito tradicional. Buchada, sarapatel, galinha de capoeira, moqueca de peixe. E aí vem o picadinho de cacto com linguiça, cacto à parmegiana, mousse de cactos. Então é uma mistura bem sertaneja, bem raiz mesmo, do que o sertão consegue produzir. E tem quanto tempo esse restaurante? 2 meses. Recente. É recente. E aí, em Canindé, tem um espaço, tem quase 1 ano que começou a construção, é o que vai levar muito tempo ainda, mas é o meu reduto futuro. Eu costumo dizer que é a minha aposentadoria, onde eu quero transferir conhecimento. O espaço ele vai funcionar com pouquíssimos chalés em cima da serra, um restaurante com um público bem reduzido e um espaço a céu aberto para aulas. Então vai ser uma cozinha, escola a céu aberto em cima de uma serra de frente para o Rio São Francisco e para a usina hidrelétrica. Então é um espaço em que as pessoas elas vão poder estar de frente para a modernidade, de frente para o futuro, que ali é toda aquela estrutura da usina hidrelétrica, mas elas vão poder ter uma reflexão antropológica do que de fato é a cultura do sertão. Porque nem sempre o que se vende é a raiz e a identidade de quem vive ali, de quem viveu. Mas quando a gente passa a fazer uma reflexão da natureza em si, da transformação dela ao longo das décadas, a gente entende o processo de transformação que cada geração teve que se adaptar para conseguir chegar nos dias de hoje. Então é entender que a natureza, apesar da transformação contínua, se a gente parar para analisar mundialmente as potências alimentares, as grandes indústrias aí, as food tech, todas elas têm uma base que é os biomas locais. Então o cara que consegue ganhar milhões com um produto que tem como base o polvilho, por exemplo, ele teve que estudar muito bem de onde aquele polvilho vem, quantas pessoas teriam que estar envolvidas na produção da macaxeira para que o polvilho chegue nas mãos deles. Então é um estudo econômico, ambiental, social absurdo. E nada acontece com o estalar dos dedos. A macaxeira, para ser considerada a rainha do Brasil como é hoje, foram décadas de pesquisa. Foram décadas onde as pessoas muitas vezes achavam que não ia para lugar nenhum, que a macaxeira era comida de casa. E aí a gente chega nos dias de hoje, a macaxeira é o produto mais versátil da gastronomia brasileira. Consegue gerar milhões de empregos, consegue produzir bilhões de toneladas para diversos produtos diferentes e hoje ela consegue ser produzida em qualquer canto do Brasil. E o cacto não é diferente. Nós temos hoje no Nordeste a região semiárida com a maior diversidade de plantas do mundo. Nenhum outro lugar do mundo que tem regiões áridas e semiáridas tem a diversidade que o Brasil tem. E isso se dá por conta da caatinga. A caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro. Imagine só, quem está em casa que não conhece muito sobre o bioma caatinga em si, o Xique-Xique, por exemplo. O único lugar do mundo que ele existe é no Nordeste brasileiro e no norte de Minas Gerais, só na caatinga. O velame, por exemplo, o único lugar do mundo é na caatinga. Então nós temos, além de tudo que eu falei,
de sabor, diversidade de textura, diversidade da utilidade, nós temos a questão, o ponto-chave, que é ser o único no planeta a ter a disponibilidade daquele produto, com o solo perfeito para o cultivo, com a disponibilidade hídrica perfeita. A única coisa que falta hoje é a pulga no cérebro das pessoas de entenderem que o fato daquele produto estar na roça não quer dizer que ele não tem valor. Quer dizer que ele pode ser o diamante bruto a ser lapidado. Sensacional. Fala, Gabi. Eu pedi para Ricardinho fazer 3 perguntas, mas ele não quer perguntar, então eu vou aparecer aqui. Não foi isso, não. Eu falei. Foi a sua vez de perguntar. Não, mas vamos lá. Timóteo, eu percebi desde o começo que você funciona muito assim com um poder de visualização, baseado naquela lei de atração. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Isso vai chegar na minha vida, isso vai chegar na minha vida, isso vai chegar. Quando você olha hoje pro que te falta, pro que te falta não, que você ainda tem um caminho inteiro pra frente, você só tem 27 anos, não é isso? Isso. O que é que você visualiza pra você, pro homem do sertão, pra esse empreendedor que você é? O que é que você visualiza hoje? Então, Senhoras e senhores, que perguntona, viu, Ricardinho Sá? Essa foi- Uma salva de Bora, palmas não para Gabi desconcentra Longo. o cara não, que eu tenho Pela umas perguntas primeira aqui. vez no Foguete Sem Ré, senhoras e senhores. Vai, É, Timóteo, faz teu então, nome. Deixa eu assimilar a pergunta completa. Tem vários aspectos que podem responder a pergunta. O primeiro deles é o social. Socialmente falando, a minha perspectiva é que a nossa ONG, o projeto Gastroting, ele consiga impactar o máximo de comunidades possível em diferentes estados do Nordeste. E esse impacto, ele vem, eu já rodei, e isso eu conto no meu segundo e no terceiro livro, foram mais de 400 comunidades, de forma voluntária, usando o recurso de venda de cocada, de venda de livro, visitando as comunidades, fazendo oficinas, ensinando as pessoas não só a preparar a receita com cacto, mas tudo que é possível se gerar renda. A melancia, por exemplo, é possível fazer receita com a casca, com a semente e com o miolo. Então, são produtos que eu enxergo o que é que a comunidade tem e o que é que pode ser feito com aquele produto para que elas possam ganhar dinheiro de forma instantânea. Então, hoje eu faço a oficina e amanhã, aquela pessoa que participou da oficina, ela já pode preparar aquele produto para vender. A receita é pronta para ganhar dinheiro. Não é uma receita para casa. Sensacional. Esse do ponto de vista social. Falando de forma mais pessoal, eu como profissional, como chefe de cozinha, cozinheiro, o que é que eu almejo para o futuro? E isso não o futuro próximo. Eu quero que o espaço, o reduto lá, a nossa serra, que é denominada Rei do Cacto, no futuro está entre os 50 melhores do mundo. É basicamente isso. Não por ser melhor, mas por ser o único e o primeiro a trabalhar algo tão único e inovador em uma região do interior do menor estado do país. É basicamente isso. É mostrar para as pessoas que não é ser o melhor chefe ou estar entre os melhores. É transformar pedra em diamante, basicamente. E eu não falo da comida, eu falo da transformação do cacto na vida das pessoas. Porque a comida em si, existem vários chefes que ano após ano sobem e descem da lista de melhores do mundo. Mas o que fica de fato é o impacto que aquele trabalho resultou na base, na comunidade. Eu achava que você era chefe de cozinha. Você até se denomina chefe de cozinha. Mas agora eu acho que você é um professor de empreendedorismo. E veja que você visualizou isso. Você quer que mais gente possa empreender e viver do cacto e do que o sertão, né, pode oferecer. Você é professor, pesquisador, até mais do que realmente um chefe de cozinha. Eu fiquei, assim, ouvindo você falar, você já passou por muita coisa nesses 27 anos. E fiquei pensando, de tanta coisa que lhe aconteceu, qual você acha que foi o dia mais feliz da sua vida? Foi Ana Maria Braga? Foi Danilo Gentili? Ou foi quando a receita da geleia deu certo? Ou outra coisa? O dia mais feliz da minha vida, eu acho que não foi nenhum desses momentos. Eu acho que o dia mais feliz da minha vida foi quando eu abri o olho no hospital do coma e eu olhei para o lado e eu vi meu irmão. Acho que foi o dia mais feliz da vida.
Tipo, abri o olho. Tô vivo. Isso, abri o olho e tô vivo. Tipo, tenho a chance de continuar levando aquilo que eu acredito, entendeu? Eu tenho a chance de continuar levando um pouco de esperança para aqueles que acreditam em mim, para aqueles que estão ao meu redor, que estão, enfim, na minha casa. É basicamente isso. Que história inspiradora do Eu tinha outra cacete. pergunta, mas eu já esqueci. Eu fiquei emocionada com a resposta e esqueci. Meu amigo, Só fazendo uma reflexão dentro da pergunta que você fez e da resposta, antes do acidente, eu acho que assim, tem coisas que, por mais que deixem sequelas, elas trazem ensinamentos. Depois do acidente, eu percebi, de fato, que a vida tem um fim. Principalmente quando a gente é jovem, e eu acredito que não é algo específico de ser jovem, mas de estar vivo, a gente sempre vê questões de vida e morte como algo muito distante, como algo muito filosófico, entendeu? E quando eu quase morri, entrei em coma e acordei, eu acho que tudo que eu faço depois disso é com a certeza de que pode ser a última vez, pode ser o último passo. Então, é fazer com intensidade maior, mas sem perder o controle. É imaginar que por mais que possa ser o último passo, eu preciso fazer com que esse último passo ele seja de fato dentro de algo que eu acredito e algo que eu gostaria de deixar como mensagem pro mundo. para o mundo. Sensacional. Sensacional. Fantástico. Quer mais adjetivos? Ou Fantástico. tá bom? Que absurdo. Eu dou a nossa forma de elogiar. Vai ganhar um Selo caminhão, episodião. Um caminhão de selo, mano. Caminhão de estrelinha, um caminhão de episodião. Meu E Deus a galera, do céu. de novo, a galera que tá assistindo, pelo amor de Deus, viu que história incrível, velho? Vale a pena se inscrever no canal depois dessa. Não é possível. Vale demais. Pelo amor de Deus. E que Timóteo. conheça também. O Timóteo, você tem um canal no YouTube, né? Tem o canal. O meu canal foi hackeado, mas eu criei outro agora. Estou começando a postar conteúdo. E tem, inclusive, para quem quiser se aprofundar mais sobre o cacto, tem um link lá no meu perfil do Instagram com um curso ensinando desde como plantar o cacto até partes mais inovadoras, mais técnicas. Boa, cara. Cara, eu não sei nem como te agradecer pelo conteúdo que a gente tá compartilhando hoje. Não sei nem o que dizer sobre o episódio que a gente tá entregando hoje pra turma. É engraçado que hoje de manhã eu acordei com tanta coisa pra fazer, num momento tão importante assim e desafiador da minha vida profissional. E aí eu pensei, putz, hoje tem gravação. E aí eu botei no grupo da gente no WhatsApp, turma, hoje está sendo um dia péssimo para gravar. Não estou conectado, não estou energeticamente conectado com o propósito do foguete. Estou cheio de perrengue aqui para resolver, cheio de estresse, estou estressado e tal. Aí Gabi fez, quer cancelar? E aí eu fiz, é melhor. Avise, aí Gabi fez, avise logo, porque Timóteo tem um outro compromisso e ele conciliou o compromisso dele com a gravação. Eu fiz, eita, então não vamos cancelar não. Se ele se programou para vir para cá pra gente gravar, vamos gravar. E eu costumo dizer aqui que o foguete tem sido um grande presente na minha vida, porque eu sou o mais privilegiado de todos. Porque eu sou o cara que está aqui olhando no olho do empreendedor e da empreendedora que está do outro lado. Sou o cara que estou sentindo a energia da fala, sou o cara que está sentindo a energia das histórias, né? Para quem assiste é legal, né? Para quem está do outro lado aí assistindo pelo YouTube, ouvindo pelo Spotify, é legal, eu sei, é um conteúdo rico. As pessoas têm me dado um feedback que elas aprendem, que elas implementam nos negócios dela, que elas se inspiram. Mas o grande presente que o foguete entrega é para mim, que estou aqui olhando no olho do empreendedor, que estou aqui olhando
tô aqui tendo esse contato face to face, né, com quem está do outro lado. E hoje, meu amigo, você me deu um presente. Você me deu uma grande lição, não só de vida, né, mas uma lição de preparação, porque eu estou impressionado como você fala bem, como sua dicção é fantástica. Você se preparou a vida toda, né, para estar onde você está. Né? E eu tenho certeza que é só o começo dessa história. A gente vai ouvir falar muito de você ainda, vai ouvir coisas grandiosas de você. Você me trouxe uma conexão muito grande com a história do meu pai, né? Você me trouxe uma conexão muito grande sobre disciplina, sobre respeito com as pessoas. Hoje quase eu cancelo esse episódio, né? E aí de novo vem toda a energia do universo para me dar a oportunidade de ouvir a sua história no episódio 62 de Foguete Sem Ré. Não tenho como te agradecer, não sei como te agradecer. Mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado por ter assistido o Foguete Sem Ré antes, né, e ter dado um cutucãozinho ali no meu ombro quando a gente se encontrou dando palestra aí no evento. Você diz, te acompanho lá no Foguete Sem Ré e tal, e minha história é essa, e fez com que meu queixo viesse ao chão, né, Ricardinho Sá? Como é o nome? A terra há de comer, né? Esse queixo que a terra há de comer caiu ao chão ao ouvir a história de Timóteo Domingos. Cara, dá um último recado aí pra turma. Não sei mais o que te perguntar. Não tenho mais o que te perguntar. Tenho apenas que te agradecer. Muito obrigado pela inspiração que você me trouxe hoje. Espero que quem estiver em casa. Em casa não, em casa correndo, na academia, no trabalho, no carro, no trânsito. Tendo internet, meu filho. Tendo internet, Espero que as pessoas também se conectem energeticamente, como eu estou me conectando com você. Obrigado demais. Dá um último recado aí pra turma. Cara, eu que agradeço Domingos, o espaço. fantástico. Trouxe um presente aqui pra você. Esse é a segunda edição do meu segundo livro. Ele traz receitas, traz histórias. Ele conta um pouco do passo a passo, ano após ano, como eu cheguei no resultado de cada receita. Tem uma frase que ela viria nessa parte do livro aqui. E aí eu resolvi não colocar para fazer ela a punho para cada pessoa que adquirisse o livro, que eu presenciasse. E essa frase diz o seguinte: o que separa o sonho da realidade é a percepção do sonhador. Então, eu não acredito naquela ideia fictícia de que o que você sonha pode virar realidade, de que, enfim, algo muito filosófico. Eu acredito que a realidade e o sonho, elas estão muito próximas e elas só precisam de atitude. A atitude é o que faz a diferença, não o fato de sonhar. E as pessoas falam muito em fé. Eu acredito que sonho e fé, eles andam muito colados e se difundem às vezes. Porque ter fé é acreditar em algo que você não vê, que você não pode topar. E o sonho é basicamente isso. É você você criar um objetivo, traçar metas para chegar em algo que só existe na sua mente. Então, sonhar é ter fé. Basicamente isso que eu acredito na vida. Obrigado. Senhoras e senhores, Fantástico. No mínimo, fantástico. E no mínimo, um selo episodião. Hein, Bruno? A gente estabeleceu aquele negócio lá dos 3 selos de episodião. Eu acho que a gente vai acabar, o Foguete Sem Ré vai acabar tendo que implantar selo 20, 30 selo episodião. turma! Esse é o Foguete Sem Ré, com toda a sua verdade, com toda a sua essência. De uma maneira leve, de uma maneira tranquila, sem roteiros, trazendo grandes histórias. Teu sobrenome, Bruno? Hã? Sobrenome. Depende. Pelos amigos ou ou no que tá registrado? Pelos amigos. Super! Né, Ricardinho Sá? Super. Super. Pode botar, pô. Bota isso aí. Da época do Super. Mirk. Mirk,
Tem que fazer um episódio aí de Mirk, internet das antigas e tal. Tem que Chama ser. aí só os... Você tem um episódio gravado aqui no estúdio, quando nem existia Foguete Sem Ré ainda, com o Daniel 3P. É, verdade. Daniel veio cá, eu falei, meu, o que é que Bruno quer com esse negócio, cara? Aí eu que... Vai pra onde esse negócio? Resgate o Daniel 3P, falei, Daniel, vai ter que fazer de novo, só que agora com o foguete. Aí, turma. Subsistência, a natureza do alimento, a natureza, o alimento e a E a seca. seca. Timóteo Domingos. Olha que massa, tem as fotos de maravilha aqui. Um abraço pra turma do Sebrae. Né? Separa o sonho da realidade e a percepção do sonhador. Para o amigo Bruno Sofer, com carinho. Meu irmão, obrigado. Obrigado, Cabral. Demais. Obrigado demais. Turma, episódio 62 de Foguete Sem Ré, Timóteo Domingos. Que episódio, Ricardinho. Fantástico. Que fantástico, fantástico. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Estamos aqui toda terça-feira, 5h30 da tarde. Sou Bruno Oliveira, esse é o Foguete Sem Ré, com toda a sua verdade, com toda a sua essência, sem roteiro, falando de maneira leve, contando história de grandes empreendedores e grandes empreendedoras, sempre trazendo um quê de inovação, um quê de gestão, um quê de liderança, um quê de relacionamento com pessoas, mas principalmente, Ricardinho Sá, vou adicionar mais uma característica do nosso foguete, um quê de emoção, né? Sem dúvida. Um quê de emoção. Valeu, turma. É isso, valeu, obrigado. Fui.